muito bom poder estar com a igreja, poder compartilhar daquilo que o Senhor está fazendo. E mais do que isso, poder cultuar ao Senhor uma noite tão agradável, tão cheia já da presença de Deus. Não somente essa noite, mas esse dia como um todo. A gente, como já foi dito, o trabalho que tivemos aqui com as crianças hoje, e o Senhor se fez presente. Foi muito bom poder sair, compartilhar, falar de Jesus, chamar crianças, convidar, e ver a animação das crianças mesmo para convidar. A Sofia mesmo, a gente saiu e eu falei, vai lá, Sofia. E ela mesmo chegava e falava com as pessoas e perguntava o nome. E ela, a gente está ganhando, a gente já convidou 8. E ela estava animada com isso. E teve um momento específico que eu deixei o convite só com ela, assim, falei, vai, Sofia, fala dela. Oi, queria te fazer um convite para a nossa EBF, vai ter brincadeira e doce. Mas é importante isso, de propagar o reino de Deus e compartilhar o que o Senhor está fazendo. E o momento da palavra aqui também foi muito edificante, sabe? E a oração e ver crianças prostradas diante de Deus. E às vezes é algo tão fora da nossa realidade, parece. A gente não acredita, às vezes, o poder da oração sobre as crianças. E eu, inclusive, estava ali em cima, né? Aproveitei para sair um pouquinho, estava ali no escritório estudando um pouco mais, sendo um momento mais com Deus. E eu desci aqui, e a glória de Deus já estava aqui. Fiquei ali no meu cantinho, orando pelas crianças e sendo ministrada pelo Senhor. E vendo crianças que, na simplicidade delas, estavam se entregando ao Senhor, se rendendo. Então, isso que o Senhor está fazendo e usando nossas vidas é precioso demais. E é muito bom poder fazer parte disso, poder fazer parte dessa igreja, poder ver líderes e pastores tão exemplares que nós temos, que têm todos os dias se dedicados, têm sido exemplo para nós diante de Deus. E a minha gratidão é muito grande por isso, sabe? Lá eu sempre converso e falo da minha igreja, falo dos meus pastores, todo mundo já conhece. E eles entendem isso, que é muito difícil para um missionário chegar no campo missionário se ele não tem o apoio da igreja, o apoio dos pastores. E é um privilégio para mim poder ter a minha igreja, poder ter o pastor Rigonato, a pastora Nadir também, os demais pastores, o pastor José Wilson e toda essa igreja que tem abençoado demais. Então, muito obrigada por isso, obrigada por este tempo que estive aqui mais uma vez e pelas orações da igreja. Eu sei que eu sempre agradeço, mas realmente é a minha gratidão por isso, por poder ver que o Senhor está usando vocês para me abençoar, para fazer com que a obra do Senhor se estenda, amém? Eu acho que eu assustei nossos irmãos ali quando eu cheguei, ele já falou assim, vai pegar com tudo isso? Mas não, igreja, isso daqui é um dos frutos do meu árduo trabalho, tem meus calos na mão, e eu quis compartilhar com a igreja. Já falei algumas vezes de que lá nós fazemos o resumo da Bíblia, então a gente faz capítulo por capítulo. Esse daqui é o meu primeiro resumo em português do Antigo Testamento. Não está muito bonita a letra, então, por favor, não olhem para os rosinhas, tá? Esse daqui é o Novo Testamento em português, a primeira vez que eu li a Bíblia completa, a primeira vez que eu tive isso de fazer um devocional realmente assim da Bíblia, então eu cheguei lá e não conhecia muita coisa, porque antes era uma fé mais da família, né? E pouco a pouco eu fui me convertendo de verdade, fui para pacificadores, como eu já contei aqui da experiência que eu tive. Mas lá eu comecei a ter um contato maior com a palavra de Deus. Então eu fiz esses meus primeiros resumos, esse rosinha em português. Aí depois já não ficou tão fácil assim, né? A gente foi para o espanhol. Aí aqui é o Novo Testamento em espanhol, que eu fiz também. Esse aqui já está mais bonitinho, então vocês podem ver esse. Aqui o Antigo Testamento em espanhol também, resumo capítulo por capítulo da Bíblia. Aí depois a gente vai para o inglês, né? Aí eu fiz Novo Testamento em inglês. Foi um desafio, mas também foi muito bom poder... Eu acho que o melhor de tudo isso, de quando a gente está resumindo, e principalmente sendo em outra língua, é você estar ali resumindo e Deus fala com você. E aí, do nada, você percebe, uou, é em outra língua, Deus está falando comigo em outra língua. Se Deus está falando comigo numa outra língua, por que Ele também não pode falar com os outros povos na língua deles, em línguas que às vezes são tão diferentes para a gente? Isso é muito bom, ver como o Senhor vai nos capacitando para isso. E aí, depois do inglês, o Novo e o Antigo Testamento, eu estou fazendo agora o 4º resumo, e aí eu poderia ou voltar para o espanhol, para o inglês, ainda não tenho uma outra língua para resumir, mas eu decidi voltar para o português, até porque a fase que a gente está é muito importante que
não só a dedicação pelas línguas, mas um contato ainda mais aprofundado da palavra de Deus, e, querendo ou não, na sua própria língua, é mais fácil de você meditar mais na palavra de Deus. Então, eu voltei para o português. Aí aqui é o Novo Testamento completo, e eu não trouxe o Antigo Testamento porque eu estou resumindo os Salmos, então ainda não concluiu para eu encadernar. Então, esse daqui é uma parte do fruto do meu árduo trabalho. E é muito bom isso, sabe? Poder ver que, como no meu caso e também outros adolescentes e jovens que chegaram ali, não tinha nenhum contato com a palavra de Deus, e foi proposto isso para a gente, de fazer no mínimo 2 capítulos por dia, colocar o título, palavra-chave, personagens principais, versículo-chave, fazer um resumo do capítulo, e pouco a pouco o Senhor vai ministrando no nosso coração, e a gente vai conhecendo mais as verdades bíblicas de coisas tão preciosas que o Senhor compartilha no nosso coração, amém? Então, isso é um pouquinho. Se os irmãos depois, no final, quiserem dar uma olhada, uma lida, ver um pouco das coisas que eu fiz. E é isso. Então, muito obrigada. Eu fiz questão de te trazer. Essa é uma das minhas responsabilidades que eu adquiri esse ano também. Está sendo um ano de muitos desafios. O Senhor tem me puxado para me entregar mais para algumas coisas, questões de liderança, de cuidado mais perto, tanto de crianças quanto do grupo. E, às vezes, eu me retraio um pouco por medo, não medo de fazer, mas a responsabilidade que a gente entende que é isso, o discipular uma criança, discipular uma vida. Mas o Senhor é aquele que dá graça, é aquele que nos capacita, né? E uma palavra que Ele ministrou no meu coração, do Salmos 2, que Ele promete essa autoridade sobre as nações, mas para a gente conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, e não uma autoridade de domínio, mas uma autoridade espiritual, a gente precisa agarrar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso dia a dia. E confiar que Ele é o Senhor que prepara nossas vidas para isso, amém? Antes de entrar na palavra, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, e também eu tenho 2 vídeos que eu encontrei na internet da Missão Além, ali em Brasília, e tem muito a ver com aquilo que eu vou falar hoje. Eu quis trazer para a igreja, bastante coisa a igreja já sabe, do que eles vão falar, questões de tradução e tudo mais, mas eu achei muito enriquecedor os vídeos e eu queria compartilhar com a igreja. E é muito, muito lindo de ver, porque a parte de ter os missionários já em campo, que nós temos 2 jovens, né, na verdade, que eles entraram adolescentes no projeto e já foram enviados. Eu já tinha comentado com a igreja. Temos a Natália, que está no Camboja, ela inclusive está retornando agora. E nós temos também o Guerreiro, o Júnior Guerreiro, que está no Paraguai. Inclusive, a Natália está retornando, eu pedi para ver se ela conseguia trazer algumas camisas, algumas coisas típicas lá do Camboja. A gente tinha trazido algumas, e eu trouxe 2, mas a Elaine e a Laís já foram mais rápidas e já garantiram as delas. Também tinha umas pulseiras da missão Voz dos Mártires, mas lá em Itaquaquecetuba os irmãos também já compraram. Mas tem algumas coisas ali que eu fiz questão de trazer para a igreja, porque são materiais muito bons, livros e pulseiras também, e que os irmãos podem comprar e também investir na obra de Deus, assim, se vocês quiserem. E vai ser muito bom saber que a igreja está conhecendo mais de missões, lendo, se aprofundando nisso, nesse meio tão bom que é. E o Júnior, ele falou uma das coisas que eu, inclusive, compartilhei com as meninas, que ele está numa região bem pobre ali no Paraguai, e ele mostrando vídeo ali na canoa, com os índios, com todo mundo, e uma das frases que ele falou em um dos vídeos que ele mandou, e marcou muito meu coração, é que ele disse, sabe, tudo aquilo que a gente lia em livros, em biografias de missionário, tudo que a gente ouvia, é muito bom agora poder estar vivendo eu mesmo isso, vendo o que o Senhor está preparando para mim, podendo visitar as tribos, montando equipe para executar a tradução da Bíblia. E aquilo marcou meu coração, porque é uma chama que o Senhor vai acendendo, que o Senhor vai nos preparando para o que Ele tem para nós. E eu ainda não estou, de fato, trabalhando na tradução da Bíblia, mas olhar meus amigos e não somente isso, mas ter a certeza do propósito que Deus tem para mim. E a palavra dele é somente permaneça, somente vá até o fim. E não é ir muito longe. Às vezes a gente essa daí vai longe. Eu não quero ser dessas que vai longe. Para a glória de Deus, permanecendo em Deus, eu quero ser daquelas que vai até o fim. E eu sei que aqui nessa noite também tem muitos que estão com esse pensamento de que eu quero viver intensamente tudo o que Deus tem para mim. Amém? Quero já colocar o vídeo ali para a igreja estar acompanhando.
como um indígena um dia falou, que ele ouviu de Jesus, né, pelo missionário, mas ele aprendeu de Jesus lendo a palavra de Deus. Então, vem a diferença entre ouvir e aprender. O crescimento espiritual vem através da leitura da palavra de Deus. E como você vai ler uma coisa, um texto, que você não tem entendimento daquele texto. Então, a língua materna é que te dá realmente um entendimento melhor para a leitura. Além da tradução escrita, ou da tradução da palavra de Deus, ou escrita oral, a primeira tradução em algum lugar que você vai é a sua vida. Então, nós convivemos com o povo durante muitos anos, e eles vendo na nossa vida que a palavra de Deus faz diferença na nossa vida, e eles então querem que a palavra de Deus também faça diferença na vida deles. Já pode colocar o segundo em seguida? Já tá... E se eu te disser que o caminho foi longo para sua Bíblia chegar até você? Que pessoas dedicaram suas vidas para que você ouvisse a palavra de Deus? Tendo esse privilégio, você não faria o mesmo por outros? Ainda há muitos esperando. Alcance povos, línguas e etnias através da palavra de Deus. Envolva-se com o movimento de tradução da Bíblia. Deus pode falar em outra língua através de você. Amém. Eu gostei muito de como eles fizeram esse vídeo, e 2 pontos importantes desses 2 que marcaram o meu coração e que tem muito a ver com aquilo que eu vou compartilhar hoje, é de que se aprende de Deus através da palavra dele, conforme a gente se relaciona com ele, conforme a mensagem ela é anunciada e ela é estudada por cada pessoa. E também de que é uma verdade de que muitos estão nos esperando. Muitos estão esperando com que a gente vá e fale de Deus para ele. E eu sei que quando a gente fala disso, de ir e falar a mensagem de Deus, a gente já parece que coloca uma parede de bloqueio de não, eu não quero ir para as nações, eu não quero ir para muito longe. Primeiro que a gente já tem que derrubar essas coisas, né? Que o plano é de Deus. Mas, em segundo lugar, é porque as pessoas que precisam ouvir de Deus, elas estão em todos os lugares. Hoje, quando a gente saiu para convidar as crianças, a gente pôde ver isso, de como as pessoas estão sedentas de Deus, como há uma necessidade muito grande. Mas nós precisamos ser boca de Deus. Deus quer falar, Deus está falando. A criação, tudo aponta para Deus. Mas Ele nos confiou uma tarefa e nós precisamos abrir a boca, nós precisamos transmitir essa palavra. Mas aí, eu te convido para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Uma passagem bem conhecida. Eu trouxe isso daqui também para não me esquecer e acabei esquecendo. De como o Senhor levanta irmãos para nos abençoar. Lá em Barra Velha, um irmão, ele trabalha com vendas de moto e coisas assim, e ele decidiu voluntariamente doar uma moto para o projeto para fazer uma rifa, para a gente levantar fundos para as viagens missionárias. Enquanto eu compartilhava isso com as meninas, com a Tânia, ela falou, eu também vou fazer algo. E os irmãos lá, eles vão fazendo. Tem irmãos que faz bolo, faz pão e vai ajudando. E a Tânia, ela fez esses daqui também. Eu sei que a Tânia nunca gosta de falar que foi ela que fez ou coisa assim. Mas as coisas que ela faz realmente é de muita qualidade. Ela fez esses porta-lencinhos bem bonitinhos. E quem quiser também estar comprando para estar investindo em missões, também está ali. Amém? João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, que diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus.
Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Assim como você está mesmo, eu sei que nós já oramos, mas desejo orar mais uma vez com os irmãos, pode só inclinar a sua cabeça. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui neste culto, Deus. Obrigada pela tua palavra, Pai, que fala aos nossos corações, Senhor Jesus, e nós sabemos que o Senhor também nos confiou uma tarefa, Senhor Jesus, uma missão, Pai. E nós queremos fazer isso com excelência, Deus. Nós queremos propagar o Teu Evangelho, Senhor, e que seja de maneira que as pessoas entendam, Senhor Deus, que elas possam realmente, Senhor, ser atraídas, Senhor Jesus, para a Tua graça, Senhor, e serem alcançadas por Ti, Senhor Deus. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai, que sejamos dispostos, Senhor, a Te ouvir, Senhor, deixando de lado tudo aquilo, Pai, que nos impede, Senhor, todo cansaço, toda falta de foco, Senhor, que possamos estar com os olhos em Ti, Senhor, e ouvindo a Tua voz, Senhor, seja no sussurro, seja nos ventos fortes, Senhor, não importa como seja, Senhor, mas que Tu fales ao nosso coração, Senhor, nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O vídeo e missões no geral, ela traz um chamado, um convite para a igreja, que é de se envolver em uma missão, de se envolver em uma tarefa. E para a glória de Deus, a gente já pode dizer que a nossa igreja, sim, já está bem envolvida com missões, com a obra do Senhor Jesus, com a tradução da Bíblia. Isso é motivo de glorificar a Deus. Mas uma coisa que Deus começou a me incomodar no ano passado, inclusive essa palavra, ela é fruto de um artigo que, na verdade, eu não concluí, mas que era de uma das tarefas que a gente começou e provavelmente vamos seguir neste segundo semestre, de escrever artigos sobre missões. E o tema que eu escolhi foi a questão da comunicação do Evangelho, a mensagem, ela é preciosa, mas ela precisa ser comunicada de uma maneira que as pessoas entendam. O meu foco no meu artigo era mais a questão de ser na língua do povo, e ser na cultura do povo, de que para eu alcançar um povo indígena, uma pessoa indígena, primeiro de tudo, é a questão linguística, eu preciso falar o idioma dela, mas também a questão de se aculturar, de fazer parte daquilo, de se encaixar na cultura. E assim como Paulo diz, é de se fazer de todos para com todos, para alcançar, não é que tem que sair por aí, viver como todo mundo e me tornar um deles. Mas é se fazer para que alcance as pessoas. E algo que Deus começou a me incomodar é que quando nós vamos pregar um evangelho, nós não temos só esse compromisso de recitar tudo que está ali na Bíblia, de falar, é assim, assim e tudo mais, mas a gente precisa fazer com que o indivíduo ele realmente entenda a mensagem. Eu não sei como foi quando você recebeu o evangelho, mas eu sei que ela fez sentido no seu coração. E esse é o propósito de Deus, de que as pessoas ouçam a mensagem de que faça sentido para ela. A gente não sabe a situação em que as pessoas estão vivendo hoje em dia, mas quando Deus coloca uma pessoa ao nosso lado, nós estamos ali para anunciar a mensagem e aquilo precisa fazer sentido. Realmente, eu preciso de um Salvador. Eu preciso desse Deus que morreu na cruz e ressuscitou. Faz sentido para mim. Porque em muitas culturas, o que a gente tem é de que eles entendem facilmente a questão da redenção. É isso, legal. Alguém que morreu, ressuscitou e traz salvação, mas isso é com certeza ali para a tribo do lado, é com certeza. E óbvio que isso não acontece no nosso meio aqui, né? Essa palavra é para outros, não é para mim, não. Mas isso é uma tendência de que pode acontecer, de entender
mas, Jesus é legal, mas não tê-lo como realmente o Salvador. Então, a gente precisa ter essa necessidade, a gente tem essa necessidade, na verdade, de comunicar esse evangelho da maneira que as pessoas vão receber. Então, temos alguns pontos negativos no meio do processo, mas temos algumas coisas que o Senhor deixa bem claro para a gente. Então, o que eu coloquei como tema, tanto do meu artigo quanto para essa noite, era de que Deus fala a língua deles, mas e eu? Isso pode ser numa questão indígena, uma questão de uma outra cultura, mas aqui mesmo. A gente sabe que Deus ele está constantemente falando. A gente leu aqui em João de que aquele que era a palavra, Deus, ele se fez carne. Ele desceu na terra e ele viveu no dia a dia das pessoas. Jesus ele veio viver com os homens. Ele trouxe toda a sua plenitude. Ele veio e esteve aqui ao lado de cada pessoa. E hoje nós temos essa tarefa de trazer essa mensagem para o dia a dia das pessoas também. Então, primeiro de tudo, a gente vê que o próprio Senhor ele se contextualizou. Aqui, como a gente leu em João e quando a gente vê em Filipenses, ele fez com que as pessoas pudessem entender. Quando a gente olha para a mensagem de Jesus, a gente vê que ele veio como tudo havia sido predito acerca dele. João Batista anunciou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que viria. E quando as pessoas ouviam Jesus falar, o que eles diziam? A maneira que ele fala é diferente, ele fala como quem tem autoridade, ele não fala como os fariseus. Então, nosso Deus, ele veio e trouxe a mensagem para que as pessoas pudessem entender. Ele alcançou aqueles que precisavam, aqueles que estavam vivendo em uma situação muito difícil. A gente viu Jesus se acercando a prostitutas, a pecadores, a pessoas que faziam coisas que não eram legais. Mas esse foi o propósito de Jesus. Ele entendeu isso, de que a mensagem não era só para uma certa pessoa, para um grupo, mas ele entendia que o amor de Deus era para todas as pessoas. E hoje nós temos essa tarefa também, de fazer com que a mensagem de Deus chegue a todas as pessoas. Porque nós não conhecemos o coração do homem, mas aquele que conhece nos confia isso. Ele chega a nós e diz: alcance o meu povo. Alcance, leva a minha palavra. Essa foi a responsabilidade que Deus nos deu. E a gente vê que isso vai acontecendo, como a gente ouviu os relatos do que Deus está fazendo ali para o Nordeste do nosso país, através da nossa igreja, de pessoas que têm se dedicado à obra de Deus. E aqui também a gente vê irmãos que estão dispostos a, no dia a dia, falar de Jesus, de compartilhar a mensagem. Então, isso é importante. E a gente vê também a questão da contextualização e a comunicação do Evangelho de Jesus, ou seja, falar da maneira que eles entendam, assim como eu já falei de Paulo, e mais uma vez eu trago isso, de que Paulo ele não tinha muito disso de e padrões e tudo isso. A gente vê que ele repreende Pedro algumas vezes porque ele entendia que não importava a questão do que estava no exterior de cada pessoa, mas ele sabia que a mensagem precisava ser anunciada. Então a gente vê o exemplo de Jesus trazendo a mensagem como uma revelação bem visível da palavra de Deus, a palavra que se tornou carne, a palavra que já estava desde a eternidade. E a gente vê os apóstolos dando continuidade para isso, a igreja de Deus crescendo com essa visão de que nós precisamos alcançar aqueles que saberam diversas leis que tinham para os judeus. E eles não conseguiriam viver naquilo, eles não conseguiriam seguir à risca todas as leis que estavam ali. Tirando não só as leis que Deus colocou, mas aquelas que eles agregaram. Então, era um fardo que as pessoas não conseguiriam seguir, elas não conseguiriam carregar. E Deus começou a ministrar o coração dos seus apóstolos nesse sentido, de entender que a mensagem de Deus, ela traz liberdade. É a mensagem que nos liberta da escravidão do pecado e nos traz para a luz. E esse é o nosso propósito, de levar essa palavra que traz liberdade para as outras pessoas também, amém? E essa palavra, ela gera mudança. Ela precisa gerar mudança no nosso coração, na nossa vida. Quando a gente vai para a carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, a gente vê algumas coisas que Paulo escreve ali. E eu acho isso muito interessante, que ele apresenta alguns padrões de como deveria ser a postura de Jesus, daqueles que seguem a Jesus, que seguiam a Jesus.
E Paulo, ele traz isso para Tito e diz, já no primeiro versículo, eu vou ler alguns versículos do capítulo 2, que diz: mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Ele traz isso e ele diz: Tito, as pessoas precisam ser dignas de confiança, elas precisam ter bom caráter, elas precisam ser pessoas que vivem por meio da sabedoria, da pureza, que honram a Deus, que não vão envergonhar a palavra de Deus. Isso é uma das coisas muito importantes que ele diz no versículo 10, que a nossa conduta como cristãos, a nossa conduta pós-cruz, pós-Cristo, ela precisa ser diferente para que não gere vergonha para Jesus, para o próprio Deus. Então, diz que é necessário para que se torne atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus. Então, às vezes, a gente pode pensar que é muito difícil levar o evangelho para essas pessoas que estão numa realidade muito diferente para a nossa. Mas o que Jesus disse? Eu não vim para o que estão sãos. Esses não precisam de médicos. E o chamado de Deus para nossas vidas é justamente para alcançar aqueles que estão precisando de médico, aqueles que estão com feridas. E quando Deus revela ao profeta Ezequiel e ele diz que os pastores eles não estavam cuidando da ferida do rebanho, das ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas estão passando fome, as minhas ovelhas estão machucadas e ninguém atende elas. Os pastores não atendem as minhas ovelhas. Então, a necessidade que há no mundo hoje, mas às vezes parece que a gente fecha os olhos para essa necessidade. Parece que a gente coloca isso como se fosse algo muito distante. Mas como você era quando Jesus te encontrou? Talvez você viveu desde os seus primeiros anos na igreja, na fé, entendendo sobre Cristo, mas eu sei que não é uma realidade para todos. Eu sei que Jesus entrou na vida de muitas pessoas e trouxe mudança. E se Deus mudou a minha vida, se Deus mudou a sua vida, o que o impede de levar essa mudança também para outras pessoas? Então, essas são coisas que a gente coloca na nossa mente, às vezes, como se não fosse possível. Mas não é assim. O Deus que trouxe mudança para a nossa vida é o mesmo Deus que move em outros corações. É o Deus que traz as pessoas para mais perto dele. Então, o que a gente precisa ter é de trazer o evangelho mais perto das pessoas. Tornar acessível Deus que veio, que alcançou essas pessoas e viver como Jesus, trazer isso, longe de qualquer outras coisas. A gente vê que teve exemplos diferentes na Bíblia de abordagem às pessoas, porque o objetivo de Jesus sempre foi alcançar a pessoa por meio daquilo de onde ela se encontrava. Então, a maneira que Jesus abordou a mulher do poço, a mulher samaritana, foi muito diferente da maneira que ele falou com Nicodemos. A maneira que Jesus falou com o jovem rico foi muito diferente de como ele falou com o cego Bartimeu. E eu acho isso muito interessante em Jesus, como ele trouxe a mensagem de maneira inteligível para cada pessoa, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem realmente saber que, não, essa mensagem é para mim. Esse Jesus é para mim. Ele morreu por mim. Então, a gente começa a entender algumas coisas. Como a gente leu aqui em João, no capítulo 1, a gente vê que aquele que era a palavra, no princípio já existia. E eu acho isso muito precioso, porque todo esse contexto que eu trouxe, questões de contextualização, de trazer a mensagem para a maneira que a pessoa entenda, é que essa passagem eu acho ela muito extraordinária, quando a gente olha para Jesus. O Cordeiro que não foi um plano B, mas que antes da fundação do mundo, ele já havia se entregado por nós. Aquele que era a palavra, aquele que estava na criação. E eu acho muito interessante, porque quando a gente pega a Bíblia, lá do início a gente vai vendo, e aquela palavra que é usada, Elohim, que é o plural de Deus, mas que é um. E eu acho isso muito interessante, porque ele fala, façamos e vejam. Quando ali na Torre de Babel também ele fala, vejamos. Então, essa questão de como Jesus sempre estava presente, como Jesus sempre esteve na história da humanidade. Então, como a gente precisa entender isso, de que Jesus nunca esteve distante de nós, como ele sempre nos acompanhou, como ele sempre foi o plano de Deus para nós. E isso a gente precisa trazer para as pessoas, de que Deus, ele não excluiu algumas pessoas, de que Deus, ele não
não fez com que o povo ali da África não vai ouvir. Não, o povo ali daquela tribo não vai ouvir. Deus, ele espera com que as pessoas se levantem para levar a mensagem para essas pessoas. Porque Jesus está acessível. Então, ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possuía vida. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A partir do versículo 4 ao versículo 8, aquele que a palavra possuía vida. Jesus, o Deus que tem a vida, que é fonte de vida. E a gente vê Jesus falando isso dele mesmo, de que ele é a fonte de água viva, de que quem bebe dessa água nunca mais voltará a ter sede. Experiência própria. Quando eu comecei a beber dessa água, nunca mais eu tive sede. Quando a gente começa a beber, quando a gente começa a buscar em Deus, quando a gente começa a se aproximar de Jesus, a gente vai entendendo isso. Mas a questão que eu quero trazer para essa noite é que se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você está provando dessa fonte de água viva, o que te impede de levar, de compartilhar essa água viva com outras pessoas? O que te impede de ministrar a palavra de Deus e não desprezando entregar um folheto, de só falar Jesus te ama? São coisas importantes, mas às vezes as pessoas estão sedentas por algo mais. E a gente vai, e uma vez eu ouvi umas pessoas falando de que evangelizar ou simplesmente falar de maneira bem simples de Jesus é como você dar um copo de água para uma pessoa que está muito sedenta. Mas quando você discipula, quando você faz com que a pessoa entenda mais a palavra de Deus, você está levando ela para a fonte. E é uma das coisas que a gente viu ali no vídeo, de que os indígenas eles falavam de, eu conhecia, eu sabia mais ou menos, mas eu comecei a aprender de Jesus quando eu fui conhecendo, quando eu fui lendo a palavra de Deus. Então, esse é o chamado de Deus para nós, de que se Ele de fato é o Deus que estava no princípio, se Ele de fato é aquele que morreu por nossos pecados, se Ele de fato é aquele que nos trouxe, que nos traz vida, Ele quer ser compartilhado. Essa boa nova é uma mensagem que precisa ser anunciada e ela precisa ser entendida pelas pessoas. Então, eu não sei quem são as pessoas que Deus está colocando nas suas mãos. Se é a sua família, se são crianças, se são adolescentes, jovens, idosos, pessoas com algum tipo de deficiência, que inclusive eu achei muito legal que no nosso canal começaram a fazer algumas traduções da palavra pastoral. Eu vi a Moniquinha ali fazendo em Libras. Isso é muito interessante, é muito bom isso, porque nós precisamos alcançar todas as pessoas. E o Senhor, Ele vai dando ferramentas para a gente. Eu sei que a nossa igreja hoje não é a mesma igreja de 2, de 3, 4 anos atrás. As ferramentas que o Senhor tem dado. E nós precisamos utilizar essas ferramentas. Se você tem uma caixa de ferramentas na sua casa, é bom, é útil. Mas se você não usa, se quando você precisa desparafusar alguma coisa e você não pega ali uma chave Phillips ou uma parafusadeira, alguma coisa ali para você consertar, não tem utilidade. Então, tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para ser usado. É para que as pessoas possam ouvir dessa mensagem, para que as pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Você já foi alcançado por essa palavra, por esse amor, essa graça que te inunda, que traz vida? Então, agora, o seu propósito é levar para outras pessoas. Se você já entendeu essa palavra e essa luz, que isso sempre me chama muito a atenção, de que deixa bem claro de que João ele não era luz, e ele tinha plena consciência de que ele não era luz. Ele não era a luz anunciada, mas ele anunciava a luz que viria e brilharia para todos os homens. E João ele entendeu que ele tinha um propósito. Mesmo antes de nascer, ele já tinha um propósito, e ele viveu e morreu cumprindo o propósito dele, de que não era ser o Cristo, não era ser a mensagem, mas era aquele que anunciava aquele que viria. Então, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para ser anunciado, porque se nós não fazemos, a gente atrapalha a obra de Deus. A gente fala para Deus, é como dizer para Deus, o Senhor me deu as ferramentas, o Senhor alcançou a minha vida, o Senhor me mostrou o propósito, mas eu não quero. Eu rejeito, eu deixo para lá. O que seria de nós se as pessoas que Deus usou para nos alcançar tivessem dado essa mesma resposta para Deus? Você estaria aqui hoje, nessa noite? Você teria ouvido que um Deus
eterno, um Deus tão grandioso, mas que se faz o nosso amigo, que se faz o nosso pai, te amou e morreu por você. Então, às vezes a gente coloca a mensagem da cruz num pote, como que numa caixa, mas esse não é o propósito de Deus. Deus está levantando uma igreja para anunciar, para falar da mensagem de Cristo. Porque quando a gente olha para a realidade do mundo, a gente vê que Jesus está voltando. Ele está vindo, ele quer buscar a sua igreja, ele vai buscar a sua noiva. Mas o desejo de Jesus não é chegar e encontrar 1, 2, 3 ou coisa assim, mas que nós possamos apresentar diante de Deus o fruto do nosso trabalho, que a gente possa apresentar diante de Deus as vidas que ele confiou nas nossas mãos, para que, como diz lá no versículo 12 que a gente leu, que todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu acho isso precioso. Eu já estou para encerrar a mensagem de que Deus, ele nos deu esse direito de se tornar filhos de Deus. Mas o que nós fazemos com isso? É um direito que eu estou guardando ali? Eu sou filho de Deus, mas não tem muita utilidade para mim. Não. Você é filho de Deus. Você tem autoridade nos céus e na terra. Você tem autoridade espiritual. Quando eu falo nos céus, Deus compartilha autoridade espiritual conosco. Autoridade espiritual sobre vidas, para ministrar, para profetizar palavras, para falar palavras de vidas para as pessoas, mas nós nos calamos. Nós nos calamos quando nós vemos pessoas que estão ao nosso lado, necessitadas da palavra de Deus, e nós fechamos a nossa boca, fazemos como que não é para mim. Não. Deus te deu esse direito, mas não deixa guardado. Deus nos chama para anunciar a mensagem dele, para fazê-lo conhecido, para que outras pessoas também possam se achegar pertinho de Jesus e se tornarem filhos de Deus. Esse é o nosso propósito, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu sei que talvez seja uma mensagem um pouco diferente do esperado, mas é um culto de missões e, para mim, a princípio, não fez muito sentido. Deus, eu achava que ia falar de algumas outras coisas, mas ele começou a estreitar e a me levar para isso, dessa responsabilidade que nós temos diante dele. Porque uma vez alcançados por Deus, nós temos, sim, essa responsabilidade. Eu não sei o que você está fazendo com isso. Eu não sei se você está dizendo que não se sente capaz, de que não é para você, de que não é a hora, de que você é muito jovem, de que você é muito velho, de que isso, de que aquilo. E o que eu digo para você é: não negligencie o que o Senhor está te dando. A gente tem relatos na Bíblia de pessoas que negligenciaram o que Deus tinha dado. Saul era um desses. Ele havia recebido de Deus, a oportunidade de ser o primeiro rei de Israel. E Deus diz para ele: você era o menor, você é da menor tribo, do menor clã, do menor entre os seus irmãos, entre a sua família. E eu te escolhi para ser rei sobre o meu povo. E Saul, ele negligenciou aquilo que Deus tinha confiado para ele. E Deus levantou Davi. E Davi, ele não foi perfeito, mas ele tinha esse entendimento de que Deus tinha confiado algo para ele. Então, ele se tornou esse homem segundo o coração de Deus, que mesmo com as falhas dele, e isso também é com a gente, às vezes a gente não sabe de tudo, às vezes a gente não é capaz para tudo, mas é o Senhor que nos fortalece. Quando a gente olha para Jesus, ele dando as instruções para os discípulos dele, ele diz: quando vocês estiverem diante das pessoas, não tenham medo, não se preocupem com o que falar. Eu mesmo, o meu Espírito irá dar as palavras que vocês precisam. Então, é o Senhor Jesus que dá as palavras que nós precisamos para anunciar para as pessoas. Então, seja a boca de Deus. Deus quer levantar pessoas para falar. Deus está ministrando a palavra dele, mas nós precisamos tomar frente disso. Não negligencie, não deixe de lado, não abandone o que o Senhor tem dado para você, porque uma coisa bem séria é que o oposto da obediência é a desobediência, sim, mas a questão de ser um coração totalmente fechado para Deus, de ser um coração que negligencia a Deus, que se afasta das coisas de Deus. E isso vai gerando morte no nosso coração. E não é uma coisa que nasce de uma hora para outra, mas conforme a gente vai dizendo não para o Senhor, conforme a gente vai tampando os nossos ouvidos, a gente vai se tornando mais endurecidos. E é por isso que, às vezes, tem tantas pessoas que não estão podendo ouvir de Deus, porque nós estamos fechando o nosso coração para a voz do Espírito Santo que está nos chamando para fazer algo. Amém? É essa palavra que Deus colocou no meu coração.
Muito obrigada por tudo, obrigada por ser uma igreja que eu sei que tem, em sua maioria, tem se comprometido com a obra de Deus, que tem entendido. Então, agora que nós já sabemos disso, a responsabilidade de missões, que nós possamos buscar as ferramentas que o Senhor nos dá, que nós possamos fazer com que a mensagem seja entendida por todas as pessoas, que o talento que você tem, o outro não tem. O lugar onde Deus te coloca, o outro não está. Então, seja ali uma bênção, seja um canal de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, seja na faculdade, seja no seu trabalho, na sua escola, seja onde for, na sua família, mas que a luz de Cristo possa brilhar onde você estiver, que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver Jesus através de nós. Amém? Deus abençoe.